tarde. Nós estamos de volta com o deputado Giovanni Queiroz, prosseguindo a entrevista que iniciou na quarta-feira passada sobre a criação do estado de Carajás dentro deste bloco, especificamente para tratar sobre este assunto. Mas, deputado, na quarta-feira anterior, nós fechamos o bloco com uma pergunta no ar. Quem é que hoje banca ou bancará os custos para a movimentação da implantação do estado de Carajás? Olha, na verdade, hoje esses custos cada um assume naquilo que possa produzir. Eu tenho assumido algumas coisas, por exemplo, o impresso dessas cartilhas aí colocadas, os bottoms, né? E o meu gabinete tem produzido lá toda a arte. O seu irmão, inclusive, que lá está conosco, entusiasta, né, dessa causa. O deputado está falando do jornalista Val André Mutran, né? Jornalista Val André Mutran, é o nosso companheiro, entusiasta, né, todo dia no computador, nos blogs por aí, divulgando a ideia, defendendo. Então, nós temos feito a nossa parte. Aqui, por exemplo, a Câmara de Vereadores bancou, junto com a Prefeitura, todo o evento do encontro dos primeiros simpósios, né, para discutir Carajás e Tapajós. No entanto, ao criarmos essa comissão pró-Carajás, temos também o objetivo de temos aí o CNPJ, temos aí uma conta aberta para buscar doações de entidades, de pessoas físicas que queiram contribuir. Vamos precisar. Numa mobilização para um plebiscito, não é muito importante que a gente tenha a participação efetiva, né, do cidadão, dos empresários, para a gente poder fazer toda a movimentação. A ida a Brasília dos vereadores foi bancada, cada Câmara de Vereadores bancou, com a ajuda, às vezes, de um prefeito ou de outro. A Prefeitura de Parauapebas colocou já um transporte, né, pela AMAT à disposição. A AMAT, por sua vez, disponibiliza toda a estrutura física. E assim nós vamos caminhando. Sabe, Marcos? Eu acho que isso vem ao encontro exatamente na medida que você vai dando consciência e vai se aproximando do momento de criar o Estado, você vai entusiasmando mais gente. E mais pessoas participando. Por exemplo, quem é que está financiando esse programa? É o Demetrios, é a SBT, não é verdade? Isso. É você, como homem que faz a imprensa, que faz a notícia, né, em Marabá e nessa região toda. Então são homens assim, que se enganjam na luta, disponibilizam o tempo de televisão, que é caro, não é? Para que nós possamos divulgar, difundir essa ideia tão importante para o nosso desenvolvimento. Então é a participação de todos. No caso do empresário Demétrio Ribeiro, deputado, a certeza é tamanha da viabilidade socioeconômica e todas as outras viabilidades políticas, principalmente, que ele não teria como deixar de, vamos dizer, de bancar isso através dos meios de comunicação. Nós temos agora também a Rádio Itacaiunas, que será uma grande parceira nessa causa. O senhor pode estar certo disso. Perfeito. Tá? A rádio, inclusive, penetra muito também, não é verdade? Penetra muito. Está lá a senhora, a dona de casa, nas suas atividades domésticas, normal, mas o radinho ligado, atenta às conversas, às informações. É isso. Eu ouvi falar, inclusive, com relação à rádio, não sei se já está confirmado, mas que a rádio teria um slogan assim, Rádio Itacaiunas, AM, a rádio de Carajás. Olha, está vendo como é? Então, esse engajamento nos entusiasma. Viu? E eu sou entusiasta, eu costumo dizer o seguinte, Marcos, quem não sonha não vive, não é verdade? Isso. E eu sou um sonhador eterno, e faço política até por indignação. Quer dizer, revoltado com o Brasil tão rico e com o nosso povo sofrendo tanto. Eu tenho visitado regiões, como visitei recentemente aqui, a Cruzeiro do Sul, não é? Que é Quatro Bocas, o povo está isolado por uma rodovia de 170 quilômetros, com as dificuldades enormes de se chegar lá. Por outro lado, tantos povoados precisam ser criados municípios. Tem uma lei federal, a emenda constitucional que hoje vigora, né, que foi feita em 98, impede a criação de municípios. Então nós precisamos mudar muita coisa nesse Brasil. Não é justo que o país tão rico como o nosso, com tantas riquezas naturais, né, não tenha aí dado ao seu povo a condição de uma vida melhor, de uma vida mais digna. É claro. Não é? Agora, você disse uma coisa interessante. Naquele momento que você me perguntou, no bloco anterior, você disse, porque talvez seja um dos projetos de maior importância, né, para o nosso desenvolvimento. De todos os tempos. De todos os tempos, você usou essa expressão. Eu quero lhe dizer que eu fiz esse desafio na Assembleia Legislativa do Estado, do Pará, quando lá fui fazer um debate, e eu disse, olha, eu entendo que este é o projeto de desenvolvimento efetivo para o Estado do Pará como um todo. Não tem nenhum mais importante, nenhum. E desafio, se me apresentarem um outro projeto de desenvolvimento para o Pará, melhor do que este, eu até abro mão de discutir este agora. No entanto, não vejo. É importante para o Estado como um todo,
não é? Um exemplo do Tocantins, só um dado para você ter uma noção. O Tocantins e Goiás, em 1988, tinham um determinado PIB. Agora, em 2004, eles cresceram 101% em termos reais. O PIB de Goiás e Tocantins somados, 101%. O PIB do Brasil cresceu 34%. Do Paraná, 31%. Minas Gerais, 37%. Ou seja, comparando com outros estados e com o crescimento do país. Cresceu mais que o dobro. Por quê? Na divisão, você desloca o eixo da gestão e facilita o gerenciamento das coisas públicas. A busca de recursos, mais senadores, mais deputados federais, todos eles trabalhando para aquela nova unidade. De igual forma, foi Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Crescimento de 600%, de 77% quando foi emancipado, Mato Grosso do Sul, a 2004. 600% de crescimento. Crescimento do Brasil no mesmo período, 251%. Ou seja, cresceu mais que o dobro. Isso mostra, Marcos, claramente, de que criar o Estado significa alavancar o Estado-mãe como o Estado emancipando, não é? O novo Estado. E esse entendimento hoje parece que a Assembleia Legislativa já tem. A Assembleia Legislativa do Estado tirou por unanimidade a aprovação de um requerimento, não é? De uma proposição feita no sentido de encaminhar ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, uma solicitação para que acelerem o processo plebiscitário para a divisão territorial do Pará. Ok. Deputado, ainda existem restrições por parte de uma parcela da população que prevê, com a criação de Carajás, o temor de que nada mudará, e sim, tão somente a divisão da pobreza. E que o custo de criação do novo Estado seria vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De que forma o senhor avalia essa opinião? Olha, eu acho que as opiniões são inúmeras, na verdade. Muitas. Pessoas mais pessimistas, outros mais otimistas, não é? Eu me baseio muito em fatos concretos, não é? A divisão da pobreza, se a gente pudesse falar em divisão de pobreza, foi o estado de Goiás com Tocantins. E hoje, nós vemos o Tocantins, que era o corredor da miséria, o estado de Goiás, se transformar num pujante estado, próspera, oferecendo oportunidades, milhares de oportunidades para tantos brasileiros, não é, que eram esquecidos. E outros tantos que migraram para cá. Quantos daqui da nossa região migraram para lá, né? Dessa região sul e sudeste toda, né, Marcos? Toda. Hoje você tem cirurgia cardíaca aqui em Araguaína, você tem universidades. O Tocantins, em 18 anos, fez 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. O Pará, em 180 anos aproximadamente que tem 3.200 quilômetros asfaltados, de rodovias estaduais asfaltadas, só 3.200 do Pará. Com essa dimensão territorial toda. 4 vezes maior que o Tocantins. No entanto, o Tocantins, em 18 anos, fez mais de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Energia para todas as cidades. Então eu quero dizer o seguinte, não, é dividir apenas o gerenciamento da pobreza para que nós possamos fazer o enriquecimento desses que são pobres hoje. O custo, eu fico assim pensando, onde é que tiram o preço disso? Porque o Tocantins não recebeu um centavo do governo federal. Estou mentindo até, desculpa, estou enganado. Eu ajudei a aprovar um projeto de crédito para, quando na Comissão de Orçamento, ainda há 6 anos, que repassava para o Estado do Tocantins 500 milhões de reais, 100 milhões por ano. Era o que a União transferia a fundo perdido, como transferência voluntária para o Estado do Tocantins. Até então, os gastos da União lá se referiam às instituições públicas federais que teriam que estar lá, não é? Seja da Previdência Social, seja da Polícia Federal, seja da Justiça Federal, seja da Justiça do Trabalho. São próprios prédios, né, inerentes à atividade estatal. Então são custos naturais. Se não constrói em Tocantins, teria que ampliar ou construir em outras cidades do Brasil. Então não tem custo maior nenhum. O importante é que a gente dê uma oportunidade de alavancar. Alavancar. É a alavanca efetiva. O desenvolvimento de uma região que não pode ficar como está. O ritmo de crescimento desta região impõe, em caráter de urgência, que nós criemos aqui condições para alavancar o nosso desenvolvimento. Ok. Na próxima quarta-feira, nós prosseguimos com essa interessantíssima entrevista com o deputado Giovanni Queiroz. Até lá, não perca.